This call is now being recorded. Good evening, second year. Boa noite, segundo ano. Eu estou aqui gravando a aula porque na gravação que fizemos pela manhã, me escapou e eu acabei exibindo um vídeo para vocês com uma música que solicitava direitos autorais. E aí o vídeo foi impossibilitado de ser armazenado no YouTube. Então, eu vim aqui, bom, quem assistiu a aula pela manhã, beleza, quem não assistiu, eu vou deixar essa aula gravada para que a pessoa possa assistir. E quem já assistiu, se quiser assistir novamente, sem problema, tá bom? Então, nós vamos lá, nós vamos começar, deixa eu compartilhar minha tela. Vai chegar aí, pronto. Trilha 4, tema, poem. Poema, né? Primeira coisa que nós vamos ver é o ponto de encontro. Hello, students. I'm fine. And you? Imagine uma linda árvore frondosa. Imaginou? Tudo aquilo que você consegue ver é o poema e tudo que você consegue sentir com o coração é a poesia. É sobre isso que vamos tratar hoje nessa trilha. Tá bom? Welcome. Bem-vindo. Agora, no Botando o Pé na Estrada, nós vamos ver um trecho do poema intitulado Vazio, do escritor carioca Augusto Frederico Schmidt, nascido em 1906, falecido em 1965. Ele foi escritor, poeta e político. Tá? Vamos dar uma lida aqui no poema. O poema, o título Vazio, diz assim: a poesia fugiu do mundo, o amor fugiu do mundo. Restam somente os homens, pequeninos, apressados, egoístas e inúteis. Resta a vida, que é preciso viver. Resta a volúpia, que é preciso matar. Resta a necessidade de poesia, que é preciso contentar. Bom, esse poema está nesse link aqui, né? Que vocês podem encontrar facilmente clicando aí. Aqui agora nós temos algumas questões em relação a esse poema, né? São questões que vocês, durante a aula que vocês estiverem assistindo, vocês podem ir respondendo isso no caderninho aqui ao lado do smartphone, do notebook, do computador de vocês, né? As perguntas são, primeiro, a que gênero pertence esse texto? Fácil, né? Qual a finalidade desse texto? Terceiro, qual a forma, o que o diferencia dos outros textos? 4. Você se lembra de ter lido algum texto semelhante a esse? Comente sobre ele. É bom dar o título também na hora que estiver respondendo, né? O que o autor quer dizer quando afirma a poesia fugiu do mundo? Ok? Isso vocês podem responder no caderninho de vocês, não é necessário enviar, é só um exercício para que vocês comecem a caminhar na trilha para chegar ao ponto de executar a tarefa que vale a frequência. Número 3, lendo as paisagens da trilha. What makes a poem? A poem? O que faz com que um poema seja um poema? Um poema pode ser comparado a uma árvore cuja estrutura é constituída por troncos, galhos, folhas, flores, frutos e raiz. Representa a forma deste gênero textual. Ele é escrito em linhas descontínuas, organizado em versos e estrofes, e possui ritmo, rimas, musicalidade, repetições, imagens, e usa e abusa do jogo metafórico. Mas ele não é somente isso. Nele, a poesia que pode ser representada pelas partes ocultas da árvore, a vida que lhe é dada pelas folhas e pela raiz, a beleza simbolizada pelas flores, a seiva que nutre e faz crescer o vegetal, e, por fim, os sabores que experimentamos ao provar cada fruto. A poesia, você já deve ter percebido que ela pode estar presente em tudo que fazemos em nossa vida e nos diversos gêneros textuais. Tá aqui a referência bibliográfica desse pequeno texto, e aí nós vamos continuar aqui. Vamos compreender melhor as particularidades desse gênero textual assistindo ao vídeo O que faz com que um poema seja um poema, por Melissa Kovacs.
esse vídeo pode ser exibido, tá? Ah, o problema foi com o vídeo da música. Um minutinho só que o YouTube tá. Aliás, me lembrei agora, eu vou fazer diferente, tá? Senão a gente fica sem o som. Aí, deu um pause aqui. A tela tá indo. Isso. Vou colocar em tela cheia para ficar melhor. Agora sim. O vídeo tem 5 minutinhos, tá? Vamos lá? Vamos ao vídeo? Muhammad Ali spent years training to become the greatest boxer the world had ever seen, but only moments to create the shortest poem. Ali captivated Harvard's graduating class in 1975 with his message of unity and friendship. When he finished, the audience wanted more. They wanted a poem. Ali delivered what is considered the shortest poem ever. Me, we. Or is it me, we? No one's really sure. Regardless, if these two words are a poem, then what exactly makes a poem a poem? Poets themselves have struggled with this question, often using metaphors to approximate a definition. Is a poem a little machine, a firework, an echo, a dream? Poetry generally has certain recognizable characteristics. 1. Poems emphasize language's musical qualities. This can be achieved through rhyme, rhythm, and meter, from the sonnets of Shakespeare to the odes of Confucius to the Sanskrit Vedas. 2. Poems use condensed language, like literature, with all the water wrung out of it. 3. Poems often feature intense feelings, from Rumi's spiritual poetry to Pablo Neruda's Ode to an Onion. Poetry, like art itself, has a way of challenging simple definitions. While the rhythmic patterns of the earliest poems were a way to remember stories even before the advent of writing, a poem doesn't need to be lyrical. Reinhard Doll's Apfel and Eugen Gomringer's Silencio toe the line between visual art and poetry. Meanwhile, E. Cummings wrote poems whose shapes were as important as the words themselves, in this case, amplifying the sad loneliness of a single leaf falling through space. If the visual nature of poetry faded into the background, perhaps we'd be left with music. And that's an area that people love to debate. Are songs poems? Many don't regard songwriters as poets in a literary sense, but lyrics from artists like Paul Simon, Bob Dylan, and Tupac Shakur often hold up even without the music. In rap, poetic elements like rhyme, rhythm, and imagery are inseparable from the form. Take this lyric from the Notorious B.I.G. I can hear sweat trickling down your cheek. Your heartbeats sound like Sasquatch feet, thundering, shaking the concrete. So far, all the examples we've seen have had line breaks. We can even imagine the two words of Ali's poem organizing in the air: me, we. Poetry has a shape that we can usually recognize. Its line breaks help readers navigate the rhythms of a poem. But what if those line breaks disappeared? Would it lose its essence as a poem? Maybe not. Enter the prose poem. Prose poems use vivid images and wordplay, but are formatted like paragraphs. When we look at poetry less as a form and more as a concept, we can see the poetic all around us. Spiritual hymns, the speeches of orators like Martin Luther King Jr., JFK, and Winston Churchill, and surprising places like social media. In 2010, journalist Joanna Smith tweeted updates from the earthquake in Haiti. Was in B-room getting dressed when heard my name. Tremor. Ran outside through sliding door. All still now. Safe. Roosters crowing. Smith uses language in a way that is powerful, direct, and filled with vivid images.
Compare her language to a haiku, the ancient Japanese poetic form that emphasizes bursts of brief intensity, with just 3 lines of 5, 7, and 5 syllables. The waters of poetry run wide and deep. Poetry has evolved over time, and perhaps now more than ever, the line between poetry, prose, song, and visual art has blurred. However, one thing has not changed. The word poetry actually began in verb form, coming from the ancient Greek poiesis, which means to create. Poets, like craftsmen, still work with the raw materials of the world to forge new understandings and comment on what it is to be human in a way only humans can. Dartmouth researchers tested this idea by asking robots to pen poetry. A panel of judges sorted through stacks of sonnets to see if they could distinguish those made by man and machine. You may be happy to know that while scientists have successfully used artificial intelligence in manufacturing, medicine, and even journalism, poetry is a different story. The robots were caught red-handed 100% of the time. Então, dá um pause aqui. Esse vídeo, ele nos apresenta variadas ideias de como um poema pode ser, com o que um poema pode ser comparado, certo? Vai chegar aí para vocês. Isso, já chegou aí. Bom, explorando a trilha, vamos continuar aprendendo mais sobre esse gênero textual poema. Para isso, faça uma pesquisa sobre os elementos que o caracterizam, seguindo o roteiro guia abaixo. Você pode utilizar os sites indicados a seguir ou consultar os livros disponíveis na escola ou em sua casa. Registre no seu caderno, em português, as suas descobertas. Bom, essas 4 questões vão ser material para a nossa tarefa da semana, ok? What's a poem? Número 2. What are typical structural elements of poetry? 3. Which is the difference between poem and poetry? E, por fim, number 4. What's the poetry for? Essas 4 questões nós vamos trabalhar na tarefa da unidade, ok? Aí vocês têm aqui alguns textos complementares e vídeos que são oferecidos, falando a respeito do gênero textual poema, né? Tem esse aqui do Brasil Escola, tem esse vídeo complementar aqui que é da TV Escola, certo? Que seria interessante vocês assistirem. Tá? Esse aqui mesmo, esse vídeo da TV Escola, 24 minutos, né? Coisa rápida. Vamos ao Resolvendo os Desafios da Trilha. Você conhece o escritor afro-americano James Mercer Langston Hughes, nascido em 1902, falecido em 1967. Ele se destacou na Renascença do Harlem, quando, em 1920, floresceu a vida intelectual, literária e artística negra. Além de poesias, ele escreveu romances, contos, peças, os quais tratam de alegrias e dificuldades vividas pela classe trabalhadora negra, sem idealizações, sentimentalismos e tipificações. Olha só, em 1920, né, há 100 anos, já se falava das desigualdades existentes nos Estados Unidos. Então, vamos fazer um recorte aqui falando, porque ele é americano, então falando dos Estados Unidos, né? Há mais de 100 anos se fala em desigualdade para os negros nos Estados Unidos, no caso aqui, trabalhadora, a classe trabalhadora negra. Até hoje existem essas coisas, então o racismo é um negócio impregnado mesmo, que para acabar é muito difícil. Aqui nós temos o link para o site dele, né, um site da Fundação Langston Hughes. Acessem, é bem interessante o site, mas nós vamos passar agora para o poema, né? Vamos ler e construir sentidos sobre um dos poemas mais famosos dele. O poema se chama I Too. Nós vamos fazer uma comparação dele, aliás, nós vamos fazer, né? Vocês vão fazer, as tarefas são para que vocês façam uma comparação entre o poema I Too, de Langston Hughes, e
a música, a letra da música Black or White, de Michael Jackson, né? Bom, então vamos primeiro ao poema. I Too Sing America. Esse texto, um trecho desse texto já foi até questão do Enem. Não estou lembrado do ano, mas eu sei que entrou em uma, foi questão do Enem, né? Foi um tema. I'm the darker brother. They send me to eat in the kitchen when company comes, but I laugh and eat well and grow strong. Tomorrow I will be at the table when company comes. Nobody will there. Say to me, eaten in the kitchen. Then, besides, they will see how beautiful I am and be ashamed. I, too, am America. Esse é o poema dele, né? Tá aqui no link, esse link aqui leva para o poema. Vamos ver agora a música Black or White, de Michael Jackson. Foi essa música que eu exibi de manhã e foi ela que impossibilitou que o vídeo fosse parar no YouTube. Black or White. I took my baby on Saturday. Bang. Boy, is the girl with you? Yes, we're one and the same. Now, I believe in miracles, and a miracle has happened tonight. They print my message in the Saturday Sun. I had to tell them I ain't second to none. Passando para outra. And I told them about equality. And it's true, either we are wrong or we are right. I'm tired of this devil. I'm tired of this stuff. I'm tired of this business. So when the going gets rude, I ain't scared of your brother. I ain't scared of the sheets. I ain't scared of nobody. Girl, when the going gets mean. See, it's not about races, just places face. Where your blood comes from and where your space is. I've seen the bright get duller. I'm not going to spend my life being a color. Don't tell me you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. I said if you are thinking of being my baby, it don't matter if you are black or white. I said if you are thinking of being my brother, I don't matter if you are black or white. It's black, it's white. It's time for you to get by. É música de Michael Jackson. Aqui está a letra completa, porque como vocês podem ver aqui, aqui foram trechos da música selecionados. E nesse link aqui, você consegue a letra completa da música, você consegue a tradução da música, você consegue o link para assistir ao clipe no YouTube. Assistam ao clipe, é muito bom, muito interessante. Na aula de manhã eu acabei exibindo o clipe, os meninos se divertiram bastante, foi bem legal. Infelizmente, não posso colocar o vídeo do videoclipe na aula, porque por conta de direitos autorais, a gente acaba não podendo usar. Tá? Bom, registre as suas reflexões no caderno, seguindo o roteiro guia abaixo, mas não se limite a isso. Deixe fluir a sua capacidade de interpretação. E aí nós temos algumas questões aí. Né? Ambos os textos tratam sobre qual assunto? 2. Quanto à estrutura dos textos, o que eles têm em comum? 3. A poesia na letra da música Black or White? Por quê? 4. No poema, em qual estrofe o eu lírico vive uma situação de racismo? A que situação ele é submetido? O eu lírico, no caso, seria a pessoa que está, o personagem principal do poema, né? Aquele que está relatando as coisas que acontecem com ele. 5. Como podemos entender o verso I, too, am America? 6. Qual é a intenção do compositor da música ao intitulá-la com dois termos opostos, black or white? Preto ou branco?
né? Quais as mensagens que ambos os textos passam para os leitores ouvintes? Bom, essas questões também estarão lá na nossa tarefa, nas nossas tarefinhas dessa semana. 6. A trilha é sua. Coloque a mão na massa. Vamos observar que nos textos lidos, I chew e black or white são utilizados diferentes tempos verbais para expressar pontos de vista, sentimentos, comportamentos e ações. Hoje, vamos reconhecer nos textos frases que expressam ações praticadas nos tempos presente, simple present, e futuro, simple future. Para isso, primeiro estude as situações de uso desses tempos verbais acessando o link. Olhe, aqui nós temos esse link que vai apresentar esses dois tempos verbais para vocês. Ele sugere uma atividade aqui que vocês podem fazer em casa, não é para ser enviada, mas vocês podem fazer. É até interessante para que vocês possam utilizar a língua inglesa, tá? Eu vou deixar também na tarefa, lá no Google Classroom, eu vou deixar o link, tanto do Simple Present quanto do Simple Future, lá do meu blog, tá? E vocês podem olhar e fazer bom uso deles. A atividade que eles sugerem aqui que vocês façam seria o seguinte: é montar um quadro com o Simple Present, uma coluna para o Simple Present e duas para o Simple Future, né? Sendo que o Simple Future ele está subdividido, daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito disso. E aí localizar, tanto no poema I Chew, quanto na música Black or White, identificar as frases que estejam no Simple Present. Né? Então, assim, o Simple Present, ele representa ações habituais. Aqui nós temos um exemplo. I eat in the kitchen. Eu como na cozinha. Essa frase está lá no poema de Ernest Hughes. Tá? Já o Simple Future, assim, eu já fui adiantando. Então, essa frase está no poema. Você pode localizar outras frases no poema ou na música e colocar na colunazinha do Simple Present. Nas colunas do Simple Future, nós temos duas divisões aí para o Simple Future, que é o futuro simples. Seria mais ou menos o seguinte. A primeira divisão se refere a uma ação não planejada, mas que pode acontecer. Como é isso, Luciano? Veja só. Quando você pensa em fazer algo no futuro, mas você não se planeja para aquilo, desculpe, normalmente no inglês se usa o verbo auxiliar, o will. Tá? Por exemplo, I will send the letter. Essa frase está na música. I will send the letter. Eu enviarei uma carta, mas eu não tenho planos de escrever a carta. Então pode ser que isso aconteça, não pode ser que não. É o chamado Simple Future. Tá? A outra divisão seria o Immediate Future, ou futuro imediato. É aquele que representa uma ação planejada, ou que está prestes a acontecer, algo que vai acontecer daqui a alguns minutos. A frase está ali: I'm going to dance with my girl. Eu vou dançar com a minha garota. Né? Ou eu dançarei com a minha garota. Isso aqui é porque há um plano dele dançar. Por conta disso, ele usou o going to. Então, no futuro, ou a gente utiliza o will, quando a gente não tem planos para executar aquela ação, mas pode ser que ela ocorra, ou a gente utiliza o going to, quando a gente tem planos para que aquilo ocorra, ou aquela ação está prestes a acontecer. Pela manhã, eu dei um exemplo para os meninos dizendo o seguinte: entenda o futuro da seguinte forma. Se um americano disser assim para você, I will call you, eu ligarei para você. Pode ser que ele não ligue. Ele está falando que vai ligar, mas ele não tem planos de ligar para você. Agora, quando ele diz assim, I'm going to, ou I'm going to call you, eu ligarei para você, eu vou ligar para você, significa que ele tem planos de fazer aquilo. E ele fará. Então, por isso é o futuro imediato. É algo que está planejado. Enquanto o will, não necessariamente pode ser que aconteça, mas não está planejado. Certo?
Espero que tenha ficado bem claro. Vocês podem fazer isso aí no caderninho de vocês, né? Montar, colocar Simple Future, relacionar ali 5, 6 frases, tanto da música quanto do poema, que estão no Simple Present, colocar Simple Future, ações planejadas, procurar 5, 6 frases na música ou no poema com will, e colocar futuro imediato. Procurar também na música e no poema 5 ou 6 frases com going to, né? Aí são coisas que acontecem, ações habituais, simple present, são coisas que podem acontecer, mas não estão planejadas, simple future, will, e o immediate future, são coisas que estão planejadas ou vão acontecer daqui a pouquinho, tá? Podem fazer isso no caderno, é uma atividade bem legal. Não precisa fazer para me enviar. Se quiser que eu corrijo, faz, tira uma foto, manda no WhatsApp, e aí eu posso dizer, olha, o Simple Future está correto, o Immediate Future tem uma frasezinha aqui que não bateu e tal. E aí a gente discute, tá bom? Trilha 7, a trilha na minha vida. É chegado o momento, caro estudante, de você expor suas opiniões. Escreva em seu caderno seu ponto de vista sobre o tema estudado, com base nos questionamentos a seguir. Bom, isso aqui pode ser motivo da gente, numa próxima oportunidade, numa próxima aula, fazer uma discussão, certo? São questões que precisam ser pensadas e as respostas precisam ser registradas, né? É outra atividade sugerida pelo caderno de apoio, mas que vocês não terão a necessidade de fazer. Tá? É sugerido, seria bom vocês fazerem para poder pensar a respeito do tema, mas não vão fazer para me enviar, certo? As questões são, number one, what's your opinion about racism? 2. Is there racial prejudice in Brazil? How is it? 3. What do you think about the tests I'm2 and black and white? 4. What did you learn with this experience? São essas 4 questõezinhas que você pode pensar a respeito e até registrar suas opiniões e observações de acordo com o que cada uma pede. Eu vou parar aqui a apresentação agora, para que a gente possa ir para... Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Isso. Para que a gente possa ir para o nosso roteiro, onde estará a indicação, né, das nossas tarefinhas. Vai chegar aí para vocês daqui a pouquinho. Isso. Creio eu que já chegou. Vamos lá. Roteiro de aulas. Aula 1 e 2. Né? Semana 1, segunda unidade. Semana 2, segunda unidade, perdão. Eu vou consertar isso. A data é de 10 a 15 do 5. Segundo ano. Segundo ano não, perdão. Não, segundo ano mesmo, desculpe. É isso mesmo, é segundo ano mesmo. É segundo ano I, né, que é o integral. Trilha 4, textos artísticos ou literários em mídias diversas que tratem de um mesmo tema. Gênero poema, tempos verbais. Aí nós tivemos a aula 1 e 2, né? E passamos pelo ponto de encontro, botando o pé na estrada, lendo as paisagens da trilha, explorando a trilha, resolvendo os desafios da trilha. A trilha é sua, coloque a mão na massa. E, por fim, a trilha na minha vida. Agora nós vamos para a tarefa, tá? Primeira tarefa, ela é referente à aula 1, tá? Deve ser entregue até o dia 17/5. Faça uma pesquisa sobre os elementos que caracterizam o gênero textual poema, seguindo o roteiro oferecido para fornecer as respostas, em inglês, tá? No roteiro que eu vou colocar lá no Classroom de vocês, tá lá, tarefa 1, pesquisa sobre o gênero textual poema. What's a poem? What are typical structural elements of poetry? Which is the difference between poem and poetry? What is poetry for? Vocês deverão elaborar as respostas. Vocês podem fazer a pesquisa em língua portuguesa sem problema nenhum. Elaborem as respostas, mas transcrevam em inglês. Elaborem as respostas em português e depois traduzam para a língua inglesa. Haverá um formulário para que vocês insiram as respostas a essas perguntas, ok? Quem está pegando na escola vai colocar a resposta na folha. Quem está fazendo via internet
pode até registrar no caderno e tal, elaborar a resposta, deixar ela bonitinha, direitinho, mas vai lá no formulário e insere as respostas lá. Fica mais fácil para vocês e mais fácil para eu corrigir. Às vezes manda, a foto não chega legal, não chega nítida, a foto, a caneta ficou clarinha, tem uma série de coisas que a foto pode dar problema. Enquanto que no formulário não. Você clicou, abriu o formulário, digitou a resposta, terminou, digitou todas as respostas, clicou em enviar e eu recebo. Não tem para onde correr. Tá? Então, nessa tarefa 1, vocês vão pesquisar a respeito do gênero textual poema, responder aquelas 4 questões em inglês. Tá? Quem faz pela internet, já falei, registra as respostas no Google Formulário. Quem não faz, quem não tem acesso à internet, vai ter que pegar no GV e entregar depois. Bom, tarefa da aula 2. Entregar também até o dia 17. Depois de ler os textos I Too Sing America, de Langston Hughes, e a música Black or White, de Michael Jackson, nas páginas 4 e 5 da trilha 4, responda as questões pedidas em português. Sugiro até que vocês assistam ao clipe, leiam a tradução da música, se quiserem, né? Bem interessante. Bom, quem tem acesso à internet vai ter lá também o formulário, dentro do mesmo formulário, para colocar as respostas dessa atividade. Tá? Sugiro que pegue um roteiro primeiro, dê uma olhada, veja as questões, elabore as respostas e vá para o formulário só digitar. Então, vamos lá. Tarefa 2. Depois de ler os textos I Too Sing America, de Langston Hughes, e a música Black or White, de Michael Jackson, tá? Já nas páginas 4 e 5 da trilha 4, responda em português. Ambos os textos tratam sobre qual assunto? Quanto à estrutura dos textos, o que eles têm em comum? A poesia na letra da música, Black or White, por quê? No poema, em qual estrofe o eu lírico vive a situação de racismo? A que situação ele é submetido? 5. Como podemos entender o verso I Too Am America? Qual a intenção do compositor da música ao intitulá-la com 2 termos opostos, black or white? Quais as mensagens que ambos os textos passam para os leitores? Bom, são essas as questões. Vocês podem pegar, imprimir ou colocar no caderno, buscar as respostas, elaborar as respostas direitinho e depois acessar o formulário apenas para dar entrada nas respostas da tarefa 1 e da tarefa 2. Ok? Façam as tarefas o mais breve que vocês conseguirem, não deixe acumular, certo? Final da primeira unidade agora foi terrível, muita gente com tarefa atrasada e todo mundo tentando colocar em dia, então não deixe acumular para que vocês não fiquem tumultuados ao final da unidade, ok? Essa foi a nossa aula da semana 2, vou encerrar a gravação aqui. Goodbye. See you next week. Okay? Bye bye.